Vamos lá então para a palavra do Senhor, segunda mensagem da série Eu Creio e Agora. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, mesmo assentado, Efésios capítulo 3, vamos lá? Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ler capítulo 3, versículos 14 a 21, Efésios capítulo 3, versículo 14 até o versículo 21. E nessa noite, nessa segunda mensagem da série, nós vamos falar sobre oração. Eu já vou falar qual é o tema da mensagem, mas já adianta você, nós vamos falar sobre esse elemento da vida cristã que faz toda a diferença na nossa caminhada, toda a diferença. Oração é fundamental, e a palavra do Senhor diz assim para nós, em Efésios capítulo 3, versículo 14, por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus, que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês, que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isso para que com todos os santos, repete aí, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradeço, Senhor, pela oração do teu povo por mim, que o Senhor agora abençoe a tua igreja e fale conosco, Senhor. Que essa palavra, Senhor, seja abençoadora para quem está aqui, para quem assiste pela internet, e que essa palavra, Senhor, nos mova para vivermos o que ainda não vivemos. Que essa palavra nos mova para viver melhor aquilo que já vivemos, e que possamos, Senhor, crescer na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe e fale conosco. Amados, tema da mensagem dessa noite: o engajamento na oração. Segundo tema aí da nossa série de mensagens, o engajamento na oração. Semana passada nós falamos sobre o tema do engajamento comunitário. E naquela mensagem eu quero lembrar algumas coisas para você, para a gente poder partir juntos daqui. Nós falávamos sobre a importância de cada membro para que o corpo seja saudável, para que o corpo seja ativo e que o corpo seja funcional. Para que a igreja seja forte, para que a igreja seja relevante, para que a igreja seja abençoadora, é importante que eu, que você, que todos nós entendamos qual é a nossa função e qual é a nossa importância. Na semana passada eu falava com você que no corpo de Cristo não existe membro inútil. No corpo de Cristo não existe membro irrelevante. Todos nós somos necessários. Você é necessário, eu sou necessário. Juntos nós somos necessários para o avanço da obra do Senhor. Porque imagina, Eric, se todos nós entendermos a nossa importância e nos engajarmos nisso, abraçarmos essa causa, nossa igreja tem potencial para ser ainda mais abençoadora do que já é. E eu cito aqui o exemplo do Eric, lembrando o trabalho do ano passado que nós fizemos aqui, o Visão para Todos. O Visão para Todos, nós tivemos uma equipe servindo aqui nesse lugar, e aí o Eric trouxe o batalhão de profissionais com ele lá para estar servindo, oftalmo, eu esqueci o nome da galera agora, mas tinha oftalmo, tinha técnico em ótica,
Fala mais um aí. Tinha tudo. Fala mais um só. Tinha oftalmo, técnico em ótica e o ótico também, que é você. Oh, maravilha, olha aí, isso é importante. Todos foram importantes, não foram, Eric? Se faltasse um, o trabalho até poderia acontecer, mas não seria a mesma coisa. Faltaria algo. E na obra do Senhor, na vida da igreja, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A obra do Senhor, ela é muito mais forte e abençoadora, ela é muito mais abrangente quando todos abraçam. E aí eu cito aqui o culto. A gente acabou aqui de orar pelos ministérios que estão em atividade para que o culto aconteça. E eu digo para vocês, o culto aconteceria sem o ministério de mídia? Aconteceria. Só que com o ministério de mídia nós alcançamos mais pessoas. Com o ministério de mídia, Eliane, nós podemos ser bênção de uma maneira a mais. E foi isso que nós falamos na semana passada. E hoje, então, eu quero falar agora sobre o engajamento na oração. A importância de nos engajarmos na oração. E eu quero lembrar você o que é engajar. Engajamento significa você abraçar, fazer parte de alguma coisa. É você entender o valor daquilo e fazer parte daquilo. Você pode ter um conhecimento de algo, mas não se engajar naquilo. Você pode saber que determinada causa é importante, reconhecer como importante, mas não se engajar. Nós precisamos entender, Rogério, que se a oração é importante, eu tenho que me engajar na oração. Eu tenho que praticar a oração. Ela tem que fazer parte da minha vida. E o primeiro ponto aí da mensagem, para você tomar nota, para você guardar no seu coração, orando com propósito. Orando com propósito. E aí, antes de mergulhar nesse primeiro ponto aqui, eu poderia dizer para vocês o seguinte: Andréia, orar com propósito é importante para nós de fato orarmos. Vou repetir essa frase. Tiago, orar com propósito é importante para a gente verdadeiramente orar. Orar sem propósito é uma reza vazia. Orar sem propósito é simplesmente repetir alguma coisa sem vida, cara. Porque o propósito, ele traz para aquilo que eu estou fazendo, um entendimento de que eu estou fazendo algo especial. Eu não vou fazer de uma maneira mecânica, Tati, porque eu estou fazendo algo especial. Orar com propósito faz com que minha oração seja, de fato, uma oração. E aí eu quero ler com você aqui, versículo 14, vamos lá? No versículo 14 de Efésios capítulo 3, que vai dizer assim: por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Vamos ler juntos? No 3, 1, 2, 3, por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo vai orar, e aí ele declara aqui, Edmilson, por essa razão eu vou orar. Ele faz uma declaração aqui, Edgar, que mostra que Paulo não vai fazer uma reza qualquer. Ele não vai chegar ali, Isaac, fazer uma coisa, tipo assim, eu vou fazer uma oração aqui. Não, ele declara aqui, Alessandra, por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Ele vai orar com um propósito. Orar com um propósito. Engajamento envolve discernimento. Isto é, saber no que estamos nos comprometendo e fazendo com relação a alguma coisa. Engajamento é saber que eu estou abraçando algo que tem esse significado. Paulo faz uma declaração aqui que deixa bem claro para nós que ele sabia muito bem, Douglas, qual era o propósito da sua oração. Ele não estava fazendo por fazer, ele deixa muito claro, por esta razão eu vou orar. É por esse motivo que eu vou orar. Eu não vou fazer por fazer. Tem algo que me move a fazer essa oração. Ele tinha discernimento na mente e no coração daquilo que ele estava buscando. E aí eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Quando você ora, na maioria das vezes, você ora com propósito ou você ora por mera repetição? E essa pergunta vale para mim também. Não é só um exercício mecânico, não é só a Adriana fazer por fazer, eu tenho que ir, como Paulo foi, tem uma razão que me move a orar, tem uma razão que me move para isso. E aí a gente tem que fazer uma pergunta aqui, Marcos, que é a seguinte:
Paulo declarou: por essa razão me ponho de joelhos. Qual é a pergunta que a gente tem que fazer logo de cara? Que razão é essa? Paulo está falando, tem algo que me leva a orar. E aí a gente tem que se perguntar diante do texto: qual é essa razão, Odaleia? O que levou Paulo a orar? Será que Paulo estava orando porque ele estava com vontade de comer um Chester de Natal, mas não era Natal e ele queria muito, estava com fome? Será que Paulo vai orar e o motivo da oração dele era saudade de casa e ele queria voltar para casa? Será qual era o motivo que levou Paulo a orar? E aí a gente olha e percebe, descobre que no capítulo 2 de Efésios está ali, William, o motivo da oração de Paulo. Qual era o motivo da oração de Paulo? Que o povo da igreja de Éfeso entendesse que eles foram inseridos na unidade da família de Cristo. No capítulo 2, Paulo está falando para aquela igreja, Matias: vocês foram inseridos numa família espiritual. Vocês são povo de Deus, vocês agora não são uma galera qualquer, vocês são família de Deus. Cristo Jesus trouxe vocês para a família do Senhor. E aí agora a gente chega no texto que lemos aqui, Xande, e Paulo declara: essa razão é agora a que me move a orar por vocês. A oração de Paulo é baseada nesse entendimento, que o povo da igreja é família de Deus. E o motivo que levou Paulo a fazer essa oração, nos mostra que ele estava orando para que o povo tivesse entendimento disso aqui que eu acabei de falar. Ele declara para o povo: vocês são família de Deus. Imagina você o seguinte: a Eliane evangelizou a Andréia, eu vou inverter agora, a Eliane evangelizou a Andréia, e a Eliane declarou para a Andréia o seguinte: Andréia, você é amada por Jesus. Ela falou isso para Eliane. Capítulo 2, Paulo falou isso para a igreja. E aí no capítulo 3, Paulo vai orar para que a igreja guarde aquela palavra. Então é como se a Eliane falasse para a Andréia, dissesse para ela: Jesus te ama. Aí a Eliane vai para a casa dela, ela chega lá, um ambiente onde sai muita comida boa, um ambiente onde sai muita coisa boa, e lá naquele lugar, a Eliane dobra os joelhos dela, e ela começa a orar, Rafael, pedindo ao Senhor: Senhor, que a Andréia guarde no coração dela o que eu acabei de falar para ela. É o que Paulo está fazendo para a igreja. Ele declarou uma palavra, e agora ele ora, Fernanda, para que a igreja guarde aquela palavra, orando com propósito. E aí eu faço uma pergunta para você. Eu sei que você ora pela igreja, eu sei disso. Só que a minha pergunta para você é: quando você ora pela igreja, como é a sua oração? Como é a sua oração quando você pega para orar pela sua igreja local, pela igreja metodista em freguesia da qual você faz parte, ou você que assiste pela internet, pela sua igreja que você frequenta? A nossa oração, muitas das vezes é a seguinte: Senhor, abençoa a minha igreja. E não está errado. A gente tem que orar pedindo mesmo, Denise: Senhor, abençoe a família lá da igreja, abençoe os irmãos lá da igreja. Só que eu quero te convidar a partir de hoje, orar com um propósito ainda mais forte pela igreja, orando pedindo o seguinte: Senhor, que a nossa igreja guarde no coração cada palavra de Deus que ela recebe, que os nossos irmãos guardem no coração cada palavra de Deus que vem sobre a vida deles, e no momento da maior aflição que eles atravessarem, eles nunca venham se esquecer de cada palavra abençoadora que eles receberam. Aí é orar com um propósito bem definido, e é importante. É o que Paulo está fazendo. E aí, Tiago, a gente precisa guardar isso que eu vou falar aqui, que é o seguinte: discernimento é uma das causas mais importantes para colocarmos como pauta nas nossas orações. Eu vou repetir aqui, Andréia: discernimento é uma das causas mais importantes para a gente colocar nas nossas orações. O que é o discernimento? É compreender as coisas, é entender as coisas, é ter uma visão correta sobre algo. Eu sei, eu tenho discernimento de que essa água aqui é a água que eu tenho para eu beber, essa água é uma água boa, e discernimento me faz também entender que a água do banheiro é água, mas não é água para eu colocar aqui no meu copo e beber. Discernimento me ajuda a separar o que é bom do que não é, o que é ideal para aquele momento e o que é ideal para esse momento. Discernimento tem que estar nas nossas orações.
Nós precisamos orar e pedir: Senhor, dá discernimento, em primeiro lugar para mim, porque eu preciso, mas dá também para a nossa igreja, dá também para o corpo de Cristo daquele lugar. Sabe por quê, amados? Quando perdemos o discernimento, quando a gente perde isso, nós caímos numa confusão sobre pelo menos duas coisas: sobre quem somos e por que estamos aqui. Sem discernimento, a gente entra numa confusão que a gente perde de vista, Marcos, essas duas coisas: quem eu sou em Cristo Jesus, o que é que eu sou nessa vida, quem eu sou, e por outro lado, o porquê eu estou aqui. Por que o Isaac se senta nessa bateria para tocar a bateria? Por que a Fernanda pega essa guitarra para tocar a guitarra? Por que a Gabi se senta naquele computador e vai passando? Por que fazemos o que fazemos? A aula da escola dominical de recentemente. Precisamos ter esse discernimento, porque, amados, quando a igreja perde esse discernimento, ela se torna alvo fácil para o maligno. Quando a gente se esquece o porquê de nós fazermos o que fazemos, a gente começa a pensar assim: por que eu vou citar o exemplo do louvor de novo, por que você toca no ministério de louvor? Sei lá, eu gosto. Só que lá atrás você começou com discernimento do quê? Eu vou ministrar louvor na igreja que o Senhor me colocou, vou conduzir os meus irmãos na adoração, vou deixar o meu melhor naquilo que eu faço aqui, esse discernimento. Só que se a gente perder, alguém vai virar para você e vai perguntar: Guilherme, por que você toca teclado domingo sim, domingo não lá na igreja? Não sei, eu estou lá. Sexta-feira eu vou lá, ensaio, no domingo eu chego lá, eu toco. Quando a gente perde discernimento, a gente perde a paixão. Quando a gente perde o discernimento, a gente perde aquilo que nos cativa, e aquilo cai no automático, e aí eu começo a levar de um jeito qualquer, eu começo a ver como um fardo, como um peso, e aí a gente precisa acender um sinal de alerta e lembrar: Rodaleia, preciso ter o discernimento do porquê faço aquilo que faço. E Paulo está fazendo isso para a igreja. Igreja, eu oro por vocês, para que vocês entendam que vocês são família de Deus. E nessa noite eu digo para você, meu irmão querido, minha irmã querida, nessa noite eu oro para que Deus gere no nosso coração, que Ele grave no nosso coração o porquê de nós estarmos aqui, nesse momento, o porquê de estarmos reunidos nessa igreja, nessa localidade, porque há um propósito de Deus a ser realizado em cada um de nós. Você crê nisso, amém? Você crê nisso? Não estamos aqui à toa, não caímos aqui de paraquedas. Nós como igreja precisamos nos engajar nessa causa, nós precisamos nos engajar na oração. Senhor, que o Rogério nunca se esqueça do porquê dele estar aqui dando aula na escola dominical. Senhor, que a Andréia nunca se esqueça do porquê dela estar servindo no ministério infantil. Senhor, que em nome de Jesus a Odaleia nunca se esqueça do porquê ela está na liderança do ministério de intercessão, para que ela nunca perca a paixão por aquilo que ela faz. Porque se nós tivermos o discernimento, nosso ministério vai fazer a diferença. Se nós tivermos o discernimento, nosso ministério vai tocar vidas para a eternidade. Para a eternidade. Cada momento que a Andréia dá uma aula para as crianças, está ali colocado uma semente que vai acompanhá-las pela eternidade, em nome de Jesus. Quando a Odaleia estende as mãos para orar, ela fortalece a nossa vida, colocando diante do Senhor, e nós continuamos avançando. Precisamos orar com um propósito. Deus nos estabeleceu como comunidade. Olha que interessante aqui, o versículo número 15. Vamos lá para o versículo 15, olha o que Paulo vai dizer aqui nesse versículo. Eu vou ler o 14 para você entender melhor o 15 aí. Por essa razão eu me ponho de joelho, já entendemos essa parte, diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe nome. Aí talvez numa primeira leitura pode parecer meio confuso aqui, Guilherme. Como assim, de toda a família recebe o nome? E aí a melhor forma da gente entender esse versículo, Karen, é o seguinte. Deixa eu pegar aqui alguém. Denesi, qual é o seu sobrenome? Santos. O Denesi é o Denesi Santos. Não sei se tem outro sobrenome, mas vamos colocar agora que é.
O Denezi recebeu esse sobrenome por quê? Ele faz parte da família Santos, o pai dele era Santos, ou a mãe, não sei, Santos e não Santista, né, Denezi? Denezi, até onde eu sei, acho que é flamenguista, né? Mas ele carrega esse nome porque ele vem de uma linhagem, meu Deus, é forte, hein? Vem de uma linhagem de pessoas com esse sobrenome, os Santos. E aí, se você for puxando, você vai chegar lá no início, lá da família Santos, da qual o Denezi faz parte. Quando a palavra de Deus declara para nós que todos receberam o nome, está dizendo aqui que ele é o pai da linhagem de qual nós todos fazemos parte. A nossa unidade nasceu em Deus. Se você puxar a árvore genealógica da sua família, você vai chegar lá nos patriarcas, nas matriarcas da tua família, né? E aí alguns têm um sobrenome mais simples, outros têm um sobrenome mais complicado. A da Alessandra, por exemplo, tive que pedir manual para aprender a falar o sobrenome dela, né? Alguns vão ter um sobrenome mais fácil, mas você vai puxando, você vai saber de onde eu vim. Por exemplo, pega lá o sobrenome e você vai ver, vieram da Itália, vieram da Espanha, vieram de não sei da onde, e a palavra vai dizer que nós, povo de Deus, que fazemos parte da família que o Senhor é o pai inicial. A palavra vai dizer para nós, de quem todos receberam o nome. Por que essa informação é importante, Fernanda? Porque nossa comunidade nasceu em Deus. Nossa comunidade nasceu em Deus. E essa verdade traz aqui pelo menos 4 coisas para a gente, antes da gente ir para o segundo ponto. Primeira coisa, a palavra de Deus, se você concordar com o que eu falar aqui, você vai dar um amém bem forte, amém? Vamos testar aí, 1, 2, 3 e amém. Isso aí, você vai dar um amém nesse nível aí. Vamos lá, se você concorda, dá um amém. A palavra de Deus aqui nos ensina que o nosso vínculo nasceu no nosso Deus. Amém. Amém. Sendo assim, o nosso vínculo é santo. Amém. Nosso vínculo é bênção. Amém. O nosso vínculo é inegociável. Amém. Se nosso vínculo foi gerado em Deus, nós não podemos esquecer disso. É santo, é bênção e é inegociável. Pode falar. É isso aí. É inegociável. E é por isso que nós oramos. É por isso que nós oramos pela nossa igreja, porque se o nosso vínculo nasceu em Deus, é santo, é bênção e é inegociável, ninguém pode ficar pelo caminho. Ninguém pode ficar pelo caminho. Se eu percebo que o Edgar está fraquejando, se o Edgar está sentindo mal na caminhada, se o Edgar está desanimando, eu preciso ir até o Edgar, eu preciso orar por ele, eu preciso abraçar ele, porque o nosso vínculo nasceu em Deus, é santo, é bênção e é inegociável. Se o Tiago está percebendo que a Odaleia está desanimando, passando por lutas, o Tiago tem que ir até o Odaleia, ajudar a Odaleia, porque o nosso vínculo nasceu em Deus, é santo, é bênção e é inegociável. A igreja precisa entender isso. E hoje a gente vive aí, né, tem aquela expressão do sociólogo, né, do Bauman, que fala que a gente vive relacionamentos líquidos, né? E hoje é muito fácil trocar qualquer coisa como se troca uma peça de roupa. Se você não gosta de alguma coisa na sua vida, você simplesmente troca. E aí a gente vai se habituando a ver um trânsito religioso muito grande, trocas que vão acontecendo, a revelia da vontade de Deus e do temor do Senhor, só que a gente precisa resgatar os princípios da palavra. Há uma importância na minha vida no lugar onde Deus me colocou. Nosso vínculo nasceu em Deus, é santo, é bênção e é inegociável. Primeiro ponto dessa mensagem, então, orando com propósito. Pastor, como que eu pratico esse primeiro tópico na minha vida? Ore sempre, para que cada irmão que faz parte dessa família de fé entenda sempre a sua importância no corpo onde ele está. No reino de Deus não existem incapazes ou inúteis, o Senhor é conosco. Segundo ponto da mensagem, para a gente avançar, uma causa em favor do todo. Segundo ponto da mensagem, uma causa em favor do todo. E aí eu quero ler com você o versículo 18, enquanto você vai anotando, deixa eu beber minha água aqui. Versículo 18 e também o versículo 19, vamos lá. A palavra diz assim: isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo,
que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. Segundo ponto, então, da mensagem é uma causa em favor de todos. A oração que o apóstolo Paulo está fazendo, Fernanda, é uma oração para que todos os santos vivam isso que ele está falando. É uma causa não só para ele, é uma causa não só para a casa dele, é uma causa para todos os santos do Senhor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender. Isso para que com toda a igreja do Senhor vocês possam compreender. Sabe qual é a oração que ele está fazendo aqui, Rogério? A oração que ele está fazendo, Andréia, é que todo mundo tenha esse discernimento e viva ele junto com todo mundo. É eu ter esse discernimento e viver com o Xande, com o Rogério, com o Tiago, eles tendo também esse discernimento. Um alinhamento de entendimento, é o que Paulo está orando aqui. Você vai viver isso, mas não de maneira solitária. Eu vou viver com o Edmilson, eu vou viver com o Rafael, eu vou viver com a Tatiane, eu vou viver com o Matias. Nós todos, é a oração que Paulo está fazendo aqui. E aí, o que está sendo baseado nessa oração é algo a ser vivido como corpo. Nós somos corpo de Cristo. Ele não está dando algo aqui para a gente viver isoladamente, mas para viver juntos, conforme nós vimos na semana passada. E aí, a gente vai entender o que está sendo buscado nessa oração aqui agora. Paulo está orando para que Deus traga o entendimento para a igreja sobre como é e age o amor de Cristo no mundo. E aí a primeira coisa que ele vai falar é para que todo mundo, a igreja inteira, compreenda qual é a largura do amor de Cristo. Qual que é a largura do amor de Cristo, Adriana? É para todos os povos. Ele ora para que a igreja entenda, Marcos, que o amor de Cristo é para todos os povos, a largura desse amor. Segunda coisa que ele vai falar aqui, o comprimento desse amor. Qual é o comprimento do amor de Cristo? Desde a eternidade até a eternidade. Primeiro ponto aqui, largura para todos os povos. Segundo, comprimento, de eternidade a eternidade. A sua altura, o amor de Cristo nos eleva. E aí ele vai falar aqui sobre experiência com o amor de Cristo. Qual é a altura do amor de Cristo? O quanto ela nos eleva como homens e mulheres de Deus. E a última coisa que ele vai citar aqui, a profundidade, que fala sobre transformação, o quanto esse amor nos transforma. Largura para todos os povos, comprimento de eternidade até eternidade, altura, o quanto nos eleva, e profundidade, o quanto nos transforma. É o que Paulo está falando aqui, que todo mundo tenha esse entendimento. Mas tem uma outra explicação para esse versículo aqui, que eu acho tão importante quanto essa aqui que eu acabei de citar. Se você olhar, abra sua Bíblia aí comigo em Efésios, capítulo 2, versículo 22. Vamos lá? Gabi, já deixa as imagens aí preparadas, por favor. Efésios, capítulo 2, versículo 22. A palavra do Senhor vai dizer assim: nele também vocês estão sendo edificados. Repete aí, edificados. Junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Paulo usa aqui a referência de uma construção, e aí cabe também essas expressões todas aqui, né, Denesi? Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade? Ele está falando também de uma casa, de uma obra, né? Nós temos aqui construtores, né, Edmilson? Temos aí uma galera que entende disso, né, Douglas? Quais são as medidas dessa morada? E aí, Efésios 2, 22 vai dizer que nós somos parte dessa obra que Deus está fazendo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, a palavra do Senhor vai dizer que nós somos pedras vivas do edifício de Deus. Somos pedras vivas do edifício de Deus. Eu acho que eu sou mais uma viga do que uma pedra, mas vamos lá, né? Pela finurinha, né? Mas vamos lá. Ou um parafuso, mas vamos seguindo aqui. As pedras estão unidas pelo vínculo de Cristo. Olha que interessante. Eu, unido com o Isaac, que unido com a Fernanda e unido com a Gabi, somos pedras do edifício de Deus, e o vínculo que nos une, o cimento que nos gruda, é o amor de Jesus. Eu amo Jesus,
o Isaac ama Jesus, a Fernanda ama Jesus e a Gabi ama Jesus, então nós estamos unidos como pedras de uma construção. Somos pedras, pedras da obra do Senhor. E quando estamos juntos em Cristo, Deus estabelece no mundo a sua grande morada, a grande morada. Gabi, por favor, foto número 1 aí, por favor. Você vai ver aí uma imagem agora, que está sendo projetada aí para você. Vamos lá. Já projetou? Projetou. O que você está vendo aqui nessa imagem? O que são essas coisas aqui? São pedras, são tijolos, né? Vamos usar o termo pedra aí. São pedras, são tijolos que estão jogadas. Isso daqui nós podemos chamar também de entulho. É um entulho. Você tem pedras aqui, correto? Várias pedras. Só que é um entulho. É um monte de pedra jogada, quebrada, desperdiçada. O Edmilson deve estar olhando, falando, meu Deus, quanto desperdício de tijolo. O Douglas deve estar olhando, falando, ó, esse aqui eu acho que dá para salvar, aquele ali dá para usar. São um monte de pedras jogadas. Agora, Gabi, imagem 2. Segunda imagem. Agora, você vê também os tijolos, só que agora eles não estão jogados. Nós estamos vendo aqui uma casa que está sendo construída. E eu fiz questão de encontrar a imagem no tijolo aqui para bater a imagem 1 com a 2. Nós temos aqui uma casa bem organizadinha, bem bonitinha, sendo formada. Por que eu mostro para você essas duas imagens? Pedras espalhadas são entulho. Pedras juntadas com um propósito formam uma construção. Se eu sou pedra, você é pedra, nós somos as pedras do edifício de Deus, eu preciso entender, Tiago, o seguinte, nós estamos mais para entulho ou para casa, para construção? Se nós, como discípulos de Jesus, entendemos que nós somos pedras, tem muitas pessoas que estão se conformando em ser entulho no mundo, porque quando nós não temos comunhão no corpo de Cristo, como nós falamos na semana passada, nós somos pedras de entulho. É pedra, é tijolo, seria muito útil numa obra, mas ela jogada não serve para nada. Entulho jogado e desperdiçado. E a palavra do Senhor nos traz a esse entendimento, amados. Nós precisamos entender a importância da nossa presença no corpo, cada um de nós. Independente do seu dom, independente das suas características, independente se você é mais extrovertido, se você é mais retraído, independente se você é mais risonho, se você é mais sério, se você toca instrumento musical, se você abraça alguém, cada um de nós tem uma característica e ela faz a diferença quando nós somos construção. Só que quando nós somos entulhos, nós somos um desperdício de tudo isso que Deus colocou em cada um de nós. A oração de Paulo nos ensina a importância de todos nós, como igreja e corpo de Cristo, entendermos isso juntos. Quando nós nos juntamos com esse propósito, a gente faz a diferença realmente. Isso nos faz viver a palavra que nós recebemos na semana passada. Todos somos necessários. Não existe membro irrelevante. Toda ausência é sentida. Isso aqui eu quero focar nessa última aqui. Toda ausência é sentida. Quando a gente perde esse discernimento aqui, isso aqui impacta demais na vida do corpo, Rafael. Porque quando eu penso que eu sou uma presença irrelevante no ambiente, eu passo a pensar que a minha ausência não vai ser percebida. Tanto faz se eu estou ou se eu não estou. Só que quando a gente olha para a palavra e a gente vê todos esses textos que eu citei, amado, sua presença é importante. A sua presença no corpo é importante. O seu trabalho é importante. O simples fato de você estar aqui faz a diferença. E isso tudo para a glória de Deus, amém? Isso tudo para a glória de Deus. Não estou falando que você é a luzinha preferida de Jesus, nada disso. Mas o que eu estou falando aqui é que todos nós temos uma importância no corpo. Como eu dei o exemplo na semana passada, se você tiver que amputar o seu dedinho do pé, vai fazer diferença na estrutura do seu corpo. Se você tiver que amputar um dedão do pé, isso vai fazer a diferença no equilíbrio do seu corpo. Todo membro é necessário, é importante. Todo membro é importante. E Paulo está orando isso para que a igreja entenda como um todo essa verdade.
Terceiro e último ponto da mensagem para a gente caminhar para o encerramento. A urgência disso para hoje. Vamos ouvir de novo o tema, a urgência disso para hoje. E aí eu quero trazer agora tudo bem de volta para os nossos tempos mesmo agora. Eu falei isso hoje pela manhã na aula da escola dominical, cresce a cada dia mais o número de pessoas que declaram, eu amo Jesus, eu gosto de Deus, mas não preciso da igreja. Esse número cresce a cada dia mais, né, os chamados desigrejados. Eu amo Jesus, mas não preciso da igreja. Só que quando nós olhamos para a palavra, nós percebemos que a igreja tem razão e tem importância de existir. Primeiro porque Cristo estabeleceu a igreja, ela tem propósito. Quando a igreja vive com seriedade aquilo que ela faz a diferença. Quando a igreja não corrompe os seus interesses, o seu propósito, ela faz a diferença. Ela é presença colocada de Deus no mundo. E nós hoje, amados, enfrentamos essa urgência. E eu quero contar com você, meu querido, minha querida, você que está assistindo aqui, você que assiste pela internet. Nós precisamos entender uma vocação nossa nesse tempo. Sabe qual é uma das nossas vocações para hoje, Douglas? Resgatar o valor da igreja no coração de muitas pessoas. Muitas pessoas precisam que seja resgatado no coração delas, Rogério. A comunhão da igreja é importante. E às vezes a gente vai vendo, eu não estou falando mal, por favor, não entenda bem o que eu vou falar aqui agora. Igrejas grandes são bênção também, mas muitas das vezes a gente vai conversando com pessoas, eu tenho familiares nessa condição, eu tenho amigos nessa condição, que procura um ambiente muito grande para que elas possam passar desapercebidas. Se eu estou, tá bom, se eu não estou, ninguém vai perceber, eu levo do jeito que eu quiser. Agora, igreja pequena é diferente, né? Se tu faltar, tem certeza, segunda-feira vai ter alguém te alugando aí. Ô fulano, sentiu tua falta, hein? Amanhã vai ter gente recebendo mensagem assim, né? Sentiu tua falta, fulano, você está bem? Por quê? Você é percebido. Muitas pessoas estão querendo se esconder na multidão, porque elas perderam isso que nós estamos falando nessa noite. Deixaram de entender o valor da igreja na vida delas, William. E essas pessoas precisam ser relembradas disso. A igreja é importante. A reunião do povo de Deus é importante. A gente não pode se conformar em viver a igreja como uma coisa qualquer. A gente não pode se conformar em enxergar a igreja como um ambiente que eu vou quando eu quero, mas entender o compromisso disso, o valor disso na nossa vida. É o que Paulo está orando aqui, o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. A igreja não é apenas mais um clube social, entre outros que nós temos na nossa vida. A igreja, o que é a igreja para você? É mais um ambiente legal que eu tenho disponível no grande cardápio da minha vida. Não é isso. Os irmãos não são apenas mais um grupo de amigos que a gente fez. Pastor, eu tenho os amigos da escola, os amigos do trabalho, e tem a galera da igreja também. São os grupos que eu tenho na minha vida. Os irmãos da igreja não são isso. E as nossas reuniões não são apenas mais uma, entre outras opções de lazer que nós temos na nossa agenda. A gente precisa resgatar o valor do que é a igreja, o valor do que é cada irmão e cada irmã na nossa vida e dos cultos, das reuniões, dos encontros que nós participamos. Existe um valor espiritual em tudo isso que estamos falando aqui. A igreja, nós precisamos resgatar os valores fundamentais, eu vou citar aqui cada um deles. Igreja é corpo de Cristo na terra, é o primeiro. O segundo, irmãos são membros desse corpo com quem eu preciso cooperar para a saúde de todos e o cumprimento da missão que nós recebemos de Deus. E as reuniões? A reunião do corpo de Cristo é um momento especial, onde a nossa comunhão com Deus se manifesta, Deus derrama graça, Deus derrama poder sobre nós e saímos fortalecidos para continuar. Isso é o culto ao Senhor, é muito mais do que uma coisa qualquer. Comunhão do corpo de Cristo é muito mais do que uma coisa qualquer. E por isso tudo que nós falamos aqui, é por isso que a oração é tão fundamental. A oração grava em nós as verdades espirituais de Deus no nosso coração. E aí eu quero fechar essa palavra aqui, deixando um ensinamento muito prático para você começar a viver a partir de hoje.
inclua a sua igreja nas orações com um propósito na sua vida. Inclua a sua igreja na sua oração, mas não de uma maneira mecânica, mas pega todo esse ensinamento que você recebeu hoje, e quando você for orar pela igreja de Enesi, você coloca lá: Senhor, abençoa os meus irmãos para que eles tenham discernimento dessa palavra que a gente recebeu no domingo. Quando você for orar, se Deus colocar no teu coração para citar o nome de alguém, ore com propósito sobre a vida dela. Senhor, aquele irmão, aquela irmã, eu estou sentindo que está desanimando. Coloca a paixão no coração dela, que ela se lembra que ela é um membro importante no corpo de Cristo. Não deixa ninguém pensar que é irrelevante, que todos possam entender a sua importância no corpo. Orar com um propósito, que a gente possa de fato se engajar na oração pela igreja do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Quero convidar você a se colocar de pé.